Então, nesse momento, nós vamos fechando os nossos olhos, buscando nos esquecer de tudo aquilo que nos aconteceu durante o dia, voltando os nossos pensamentos e a nossa atenção para tudo aquilo que nós vamos falar na noite de hoje. Nós vamos abrindo os nossos corações para deixar que o nosso amor, que o amor que existe dentro do coração, possa se expandir neste momento, e envolver todos aqueles que estão participando deste encontro. Nós vamos deixar entrar no nosso lar os guardiões que vão fazendo uma limpeza no nosso lar e aplicando um passe de harmonização em cada um de nós. As equipes de segurança também se colocam postos no lado externo do nosso lar, fazendo uma proteção para que espíritos menos esclarecidos na luz não venham a perturbar o encontro desta noite. Nós vamos nos ligando a toda a espiritualidade maior que estará trabalhando conosco na sala das radiações, dos passes, e também aqui conosco na sala do acolhimento de amor, onde eles ajudarão a cada um de nós a compreender todos os conceitos que iremos conversar, nos ajudarão a abrir nossos corações para colocarmos para fora aquilo que nos incomoda, aquilo que nos angustia, deixando-nos cada vez mais leves. Nós vamos elevando ainda mais o nosso pensamento e nos conectando com Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que nos envolve neste momento com todo o seu amor, que vai nos fortalecendo e trazendo uma paz muito grande no nosso coração. Nós vamos nos ligando ao nosso amado Mestre, nosso querido Jesus, que com seus ensinamentos e seus exemplos guiam os nossos passos na direção do nosso Pai. Jesus nos leva até o nosso Pai e à frente de Deus nos colocamos humildemente, agradecidos pela presente encarnação, por tudo que somos, por tudo que temos, pelas oportunidades que temos nesta vida. Pedimos ao Pai que nos dê a iluminação para aproveitarmos estas oportunidades e crescermos espiritualmente. E para fortalecer a nossa ligação com Deus, dizemos a nossa prece: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre. Que assim seja. E assim, com a permissão de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso amado Mestre, e de toda a espiritualidade amiga que está presente conosco nesta noite, nós vamos dando por aberto a mais um acolhimento de amor. Que possamos trocar nossas experiências e sairmos deste encontro melhores do que quando entramos. Graças a Deus. Bom trabalho a vocês, a todos. Para vocês também. E até daqui a pouco. Até.
Desculpa que meu nome foi... Eu fui lá para a sala também. E aí vocês iam fazer o acolhimento de almoço sozinhos, tudo bem? Não tem problema? Nenhum. Então tá bom. Bom, antes da gente começar, eu gostaria só de dar uma mensagem para aqueles que nos veem pelo YouTube, ou qualquer outra mídia, né? Eu peço que, se gostarem do nosso encontro, que dê um like. Isso vai nos ajudar a divulgar esses encontros e levando uma palavra de consolação e de ajuda para quem precisa, né? E aqueles que, por algum motivo, não gostarem, mas souberem de alguém que possa gostar daquilo que a gente está falando aqui, faça compartilhamento, né, do link desse nosso encontro, tá bom? Muito bem. Vocês leram o tema de hoje? Sim. Assim como da outra vez, esse tema aqui mexeu comigo, viu, gente? Mas vamos lá. Eu vou fazer a leitura dele para aqueles que não tiveram oportunidade de ler, só para que a gente possa, como estamos no Espiritismo, né, incorporar o texto no nosso pensamento. Sorvete de palito. É verdade que você deve aceitar seu estado atual. É verdade que a vida, como se manifesta, não pode ser perfeita. Todavia, não é este fato que o torna infeliz. O que cria o problema é a sua exigência de que a vida deve ser perfeita e de que ele deve ser entregue em sua perfeição. Isso foi quem falou foi Eva Pierracos. A exigência de uma vida perfeita é a maior inimiga da felicidade possível. Porque, sendo a vida perfeita impossível de ser alcançada neste plano da existência, passamos a viver num estado de insatisfação crônica. Esta, sim, a grande ladra da felicidade. Acredito que muitos de nós fomos criados como príncipes ou princesas. Crescemos sonhando com nossos castelos, que chegaria o dia em que assumiríamos o trono de uma vida perfeita e seríamos felizes para sempre. Entretanto, na vida adulta, porém, e verificamos que aquelas elevadas expectativas, no mais das vezes, não se confirmam, o que nos leva à frustração existencial, a um estado de rebeldia, de não aceitação da realidade. E com isso não conseguimos sequer desfrutar da felicidade possível, que acena para nós quase todos os dias. Precisamos ter expectativas mais realistas, aconselha o psiquiatra Daniel Martins de Barros, pois a vida não é cor-de-rosa, e sem a ilusão de que tudo será perfeito, poderemos ficar mais felizes na realidade. Estou certo de que, se abandonarmos o desejo de perfeição das pessoas, das situações e de nós mesmos, seremos capazes de enxergar muita coisa boa em nossa vida. Boa, não perfeita. Satisfatória, não maravilhosa. Legal, não incrível. E quando isso acontecer, a felicidade começará a surgir em nossos olhos. A ideia de redução das nossas expectativas não tem a ver com contentar-se com o pior. O pior é o pior, e com ele não podemos nos sentir confortáveis. O pior temos que mudar, mas o bom, o suficiente, temos que reconhecer e louvar, afastando-nos da pressão pela busca do perfeito, por si só estressante, destruidora do nosso bem-viver e ainda inalcançável em nosso estágio de evolução. Embora Jesus tenha se referido ao sede perfeitos, a proposta deve ser entendida como um objetivo a ser alcançado em nosso longo processo de desenvolvimento espiritual, de cujo ápice estamos ainda distantes. Para hoje, nossos esforços devem se dirigir ao aperfeiçoamento gradual, não à conquista da perfeição no aqui e agora. Propósito este que apenas estaria mascarando nosso orgulho e prepotência. A humildade
nos leva a reconhecer nosso real tamanho e nos faz aceitar a largura dos passos que conseguimos dar na busca por nosso melhor. A humildade põe cada um de nós mais perto de si, enquanto o orgulho nos afasta da nossa essência. A aceitação da própria realidade é a chave para quem deseja crescer e transformar o que lhe é possível. O perfeccionista não tem essa noção de aceitação, de compreensão de limites, pois deseja tudo transformar do dia para a noite, desrespeitando as naturais barreiras da condição humana. É como desejar que o homem das cavernas se transforme de um dia para o outro num gênio da pintura como Van Gogh. E isso não significa que, como espíritos ainda trabalhando pelo seu progresso, estejamos condenados a viver num mar de sofrimento, impossibilitados de usufruir uma felicidade relativa boa o suficiente. Diana Gabanji e Jack de Botton, fundadoras da The School of Life no Brasil, fizeram reflexões interessantes sobre o tema. O conceito de bom o suficiente começou em relação à paternidade, mas o aplicamos em todas as áreas da nossa vida, especialmente em torno do trabalho e do amor, as grandes questões da vida moderna. Se colocarmos o relacionamento na balança e ela estiver um pouco mais favorável, está valendo. Não precisamos, e talvez isso venha com um custo enorme, ter um daqueles relacionamentos que coloquem a balança lá em cima todos os dias. Da mesma forma, um trabalho pode ser bom o suficiente. Nós podemos não ganhar uma fortuna, mas fazer alguns amigos de verdade, ter momentos de genuína empolgação e terminar alguns dias muito cansados, porém com um sentimento de verdadeira realização. É preciso muita coragem e habilidade para manter uma vida comum. Perseverar através dos desafios do amor, do trabalho e da criação dos filhos é silenciosamente heróico. Talvez devêssemos, com mais frequência, retroceder para reconhecer que nossa vida é boa o suficiente e que isso já é em si uma grande conquista. Quando deixamos o mundo ideal e caímos no real, no que é e não no que deveria ser, abrindo mão de nossas elevadas expectativas, sem revoltas, procuramos extrair o melhor possível de cada situação, diminuindo sensivelmente as frustrações que nos impedem de ter uma vida boa o suficiente. Quando aceitamos as incompletudes da existência, despressionamos nossa vida. Uma onda de paz nos envolve e a felicidade nos chama para tomar um sorvete de palito ali na esquina. Aceita o convite? Então, bom, novamente, como eu falei, o texto do nosso encontro de hoje calou fundo ao meu coração, porque perfeição é uma coisa que a gente busca, todo mundo busca a perfeição de alguma forma, né? Mas o problema todo é o quanto de energia a gente coloca na perfeição e o quanto de energia que a gente coloca naquilo que a gente precisa fazer, né? E esse balanço é difícil de a gente conseguir. Bom, como eu fiz no último encontro, eu vou falar diretamente com você. Não vou ficar falando no nós, né? Porque falar no nós é filosofar, né? Ah, nós devemos fazer isso. Todo mundo fica se colocando numa multidão e, de repente, não pensa em si mesmo. Então, tudo que eu falar aqui, eu vou falar diretamente para o coração de vocês, tá bom? Mas, por favor, se alguma carapuça servir, não ficar magoado comigo não, por favor, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com o início. É verdade que você deve aceitar seu estado atual. É verdade que a vida, como se manifesta, não pode ser perfeita. Todavia, não é fato que o torne infeliz. Não é esse fato que o torna infeliz. O que cria o problema é a sua exigência de que a vida deve ser perfeita e de que lhe deve ser entregue em sua perfeição. Isso é uma verdade, não é?
Nós temos aqui falado no acolhimento de amor e nos estudos que a gente realiza que o que acontece conosco é fruto das nossas escolhas, não é verdade? Sim. A gente tem falado bastante disso, né? Acho que a gente já até encheu a paciência de tanto que a gente está falando, não, ó, tudo que acontece para a gente é fruto da nossa escolha, quer seja de bom ou de ruim, né? E aí a gente, no final das contas, percebe que só faz coisa ruim, né? Porque só acontece coisa ruim para a gente, não é verdade? Ou não é? Vocês já tinham percebido que você exige a perfeição na sua vida? Eu me cobro muito. Mas você exige a perfeição? Não, eu sou muito crítica com o que eu faço, com o que eu falo, com minhas atitudes, entende? Entendi. E você sabe qual que é o sinônimo para ser crítico, Silviane? É exigir a perfeição. É exigir a perfeição, né? Esse é o ponto principal, né? Porque quando a gente é crítico com a gente mesmo, a gente espera fazer uma coisa de forma perfeita. E nunca vai sair perfeito. Nunca. A gente viu aí o texto falando, né? Porque a perfeição não é desse mundo, não é do mundo dos encarnados. Então a gente nunca vai ter perfeito. Sabe o que acontece com isso? Toda vez a gente vai ficando frustrado com o que a gente faz, porque sempre podia ser melhor ou não saiu da forma como a gente quer, né? Bom, com base em tudo isso que a gente já conversou e nos textos que estudamos, tanto no acolhimento de amor como nos livros, quando que você terá a sua vida com a perfeição que você quer? Acho que só na próxima encarnação. Nossa, Silviane, hoje eu acho que você vai precisar me ensinar alguma coisa, porque, nossa, a perfeição está muito longe da gente, né? Muito. Porque a gente vai ver mais na frente, não vou falar agora, senão é spoiler do que eu vou falar daqui a pouquinho, mas a perfeição está muito longe da gente. E a gente vai ver como que a gente consegue descobrir isso, né? Por que será que você exige a perfeição na sua vida? Vocês já pensaram nisso? Não. Que é chata. Eu sou chata. Não. O chato já é a característica do perfeccionista, né? O perfeccionista é chato, né? Tá tudo perfeito na vista de todo mundo. Aí você vai lá, pega um paninho e dá aquela limpadinha. E aí você viu que ficou brilhante um pouquinho mais naquele lugar que você limpou, aí você brilha todo o resto, né? E aí você descobre que descoloriu um pouco, aí você manda pintar. Sabe, a gente nunca está perfeito, sempre está dando alguma coisa. Então, ser chato é característica do perfeccionista, né? Mas por que que a gente é chato? Por que que a gente é perfeccionista? Por que que a gente se critica tanto? Vocês sabem dizer? Não. Silêncio na multidão. A minha avó costumava dizer, isso eu era pequena, eu tenho uns 60 anos, ela dizia isso. Se você quer bem feito, faça você mesmo. Quer dizer, então eu já vim com isso, com essa ideia na minha cabeça, que eu tinha que fazer bem feito, eu tinha que fazer eu mesma. E aí eu vou me cobrando todo momento, porque eu não quero errar. É isso aí. Eu não quero que as outras pessoas digam, você não fez certo, você podia. Então, para evitar isso, eu fico ansiosa, desesperada para acertar. Você viu? E eu não chego. Oi, Silviane, pode falar. Não, a gente se cobra muito. Eu também sempre ouvi isso quando eu era pequena, que se quer bem feito, faça. Acho que também Sabe são que eu umas ouvia também? crenças que colocam na gente, né? Sabe que eu ouvia também? Não exija nada menos do que a perfeição. Também já ouvi isso. Sabe, e esse tipo de coisa ele vai sendo incutida na nossa mente, né? Quer seja pelos nossos pais. E olha, não estou criticando ninguém, porque todo mundo Não. fez assim. A gente fez assim com os nossos filhos de uma maneira ou de outra, né? Isso, aos poucos, vai sendo incutido na nossa mente, né? E aí, quando você faz um negócio e não fica
perfeito no seu ponto de vista, você se frustra. Não é verdade? É isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Nós somos educados a buscar o nosso melhor para a vida. Não é isso? Para a nossa vida material. Qual que seria o ideal? O ideal seria que a gente fosse educado a buscar o melhor que nós mesmos, no nosso jeito de pensar e agir. Nós buscarmos sermos melhores do que nós mesmos e não fazer a coisa perfeita. Entenderam? Porque se a gente... Oi, Marlene, pode falar. Eu posso falar? Pode. É mais uma pergunta, né? Pode falar. Porque nós nunca sabemos tudo. Quanto mais nós estudamos, mais temos que aprender. Mas eu sempre ouvi meu pai falar também, né? Que só existia um perfeito, Jesus. Então, nós, por mais que nós queremos ser pessoas perfeitas, nunca vamos alcançar. Então, a gente tem que aceitar aonde a gente se encontra e somente agradecer. A partir do momento que a pessoa passa a agradecer e não esperar o melhor, você vive bem, porque a vida simples é a melhor coisa que a gente pode ter. A gente encontra uma felicidade em uma flor. Então, quanto mais a pessoa quer, menos ela vai ter. Quanto Então, mais, vale quanto mais busca a perfeição, mais longe da simplicidade mais longe. Às e mais vezes, longe da felicidade. a gente corre procurando a felicidade longe e está perto. Meu filho costumava falar para mim, na brincadeira, mas eu fui prestar atenção, ele estava certinho, Marconi. Ele falava para mim, mamãe, o negócio é o seguinte, a senhora está igual uma galinha, corre, corre, corre em volta do puleiro e pensa que está longe do mundo. E não está ali mesmo. É isso aí. Então, o entendimento é esse. Quanto menos a gente esperar um do outro, melhor. Mais a gente vai ser feliz, mais a gente vai ser agradecido. E quanto mais a gente vive bem, cada vez melhor. Isso mesmo. Eu mesma, eu estou num estágio que eu costumo falar. Estou com 74 anos, hoje moro sozinha, longe dos meus filhos, mas não sinto uma solidão assim. Eu sinto saudades, né? Mas eu me sinto melhor, porque muitas vezes estamos perto de bastante pessoas e ninguém se preocupa com a gente. É isso aí. Então, hoje eu posso falar, se eu tivesse a experiência que hoje eu tenho, eu ia falar, ia ser bem melhor. Não ia ser perfeita, mas ia ser bem melhor. Com certeza, dona Marlene, é isso mesmo, é isso mesmo. Bom, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando eu falei, né, se a gente era perfeito, né? Você pode ter pensado, mas eu não exijo a perfeição da minha vida. Alguém pode ter pensado assim, né? E eu vou fazer uma pergunta. Será que você não exige a perfeição na vida? Ó, vocês já começaram a se ofender, né? Não, Exige sim. não existe. Na Não verdade, existe. na verdade, Sérgio, inconscientemente a gente busca a perfeição. Inconscientemente. É isso aí. Mas vocês acham que isso é ruim? Baseado em tudo aquilo que a gente falou? Foge do equilíbrio, né? Foge do que é o equilíbrio. Você falou a palavra certa. A gente tem que buscar a perfeição. Jesus já disse isso, né? Sede perfeitos, não falou? Então a Sim. gente tem que buscar a perfeição, mas com equilíbrio. A gente tem que buscar a perfeição procurando fazer as coisas sempre melhores, mas não exigir que seja perfeito, porque a perfeição está longe de nós, como a gente já falou agora, né?
Vou fazer uma segunda pergunta aqui, né? A dona Marlene falou que ela não exige a perfeição dela, né? Vou fazer uma pergunta, então. Se você não exige a perfeição, por que você fica infeliz? Aí que está. Se nós não nos cobramos nada, nós vamos ser sempre felizes. Não Então, tem porquê. mas se a gente fica infeliz, significa que a gente está cobrando a perfeição em alguma coisa, em algum sentido, porque a perfeição absoluta é aquela que você vive num estado de felicidade absoluta. Nada te incomoda, porque tudo é perfeito. Agora, se eu fico triste por algum motivo, significa que eu estou exigindo alguma coisa a mais do que eu tenho. Quer seja eu mesmo tenho ou que as pessoas estão oferecendo para mim. Então, Eu significa tenho que eu outro estou exigindo exemplo. pode falar. Dá licença, mas eu tenho um outro exemplo. A minha nora costuma brincar comigo. Ela fala para mim, Dona Marlene, eu acho que a senhora não está vivendo nesse mundo, porque tudo para a senhora é lindo, tudo para a senhora é gostoso, tudo para a senhora é sempre bonito, sempre bom. E a vida não é assim. Eu falei, não, é só você começar a olhar com os bons olhos, respeitando sempre o lado do outro. É isso aí. Porque quando a gente não respeita, aí vem a cobrança. Não respeitou, vem a cobrança. A partir do momento que você aceita a vida como ela é, tudo vai bem, É isso aí. tudo vai bem. Quando Jesus estava no mundo, ele não andava com pessoas milionárias, eles andavam com os mais pobres. E ele era tão feliz na caminhada dele. Tinha os sofrimentos para mostrar para nós, mas ele vivia feliz, porque sempre ele tinha uma palavra melhor para levantar o próximo. E é isso mesmo. Vamos passando para outro ponto aqui. A exigência de uma vida perfeita é a maior inimiga da felicidade possível. Porque sendo a vida perfeita impossível de ser alcançada neste plano da existência, passamos a viver num estado de insatisfação crônica. E é esta, sim, a grande ladra da felicidade. Como que a gente pode afirmar que a vida perfeita é impossível de ser alcançada neste plano da existência? Como é que ele afirma isso e a gente acredita nisso? Vocês acreditam nisso? Que a gente não pode chegar à perfeição na vida de encarnado? Por quê? Mas a Que a gente perfeição para quem? Para nós ou para todo mundo, para os que estão à nossa volta? Nós estamos falando da gente, né? Nós Tá estamos... que a gente Porque está a muito gente nunca vai ser distante da perfeito perfeição. para os outros, né? Desculpa, Silviane, você pode repetir? Eu estou dizendo, a gente tem que buscar na nossa busca da nossa perfeição, porque a gente nunca vai ser perfeito, vai ser bom o suficiente para os outros, né? Sempre vai ter alguma coisinha que não vai agradar. Nesse ponto aqui, eu vou fazer uma observação. Tudo que a gente está falando aqui, a gente tem que falar de nós. Porque se a gente falar dos outros, a gente não vai conseguir resolver os outros, né? A gente tem que pensar de nós. Então, quando eu falo como que a gente sabe que é impossível alcançar a perfeição na vida, nós estamos falando da gente. O planeta Terra tem espírito em todo tipo de espírito. Então, não estamos falando... Desculpa, mas às vezes a gente quer uma perfeição para agradar não só a gente, mas também as pessoas que estão à nossa volta. A gente quer ser perfeito para agradar todo mundo e acaba não agradando ninguém, nem a nós mesmos, né? Esse também é... Então, mas aí a perfeição para agradar os outros é uma perfeição falsa, né? Não é verdade? Superficial. Não, é falsa, porque na realidade você está fazendo alguma coisa não por você, está fazendo pelos outros. E quando você faz pelos outros, você não vai ao fundo. Você simplesmente veste uma fantasia do ser perfeito, né? E isso não é ruim, porque aí, no final das contas a gente vai acabar acreditando que a gente é perfeito. E vai ficar mais infeliz ainda quando a gente errar, né? Solange, você ia falar alguma coisa.
Não, a nossa perfeição, no caso, eu digo minha, eu acho que da maioria das pessoas, está muito longe. A gente tem muita coisa para burilar, para aperfeiçoar, para melhorar nessa existência. Temos. Nessa não. Muita coisa. Nas próximas existências, né? Sim. Mas, sabe, tem uma forma de a gente pensar e entender por que a gente não atinge a perfeição nessa encarnação. A gente já viu lá na imersão doutrinária, né, aqueles estágios evolutivos dos espíritos, né? E a gente aprendeu que quando o espírito chega num determinado estágio de evolução e ainda não é perfeito, ele não precisa mais encarnar, não é verdade? Então, Meu sonho de consumo. como a gente está encarnado, a gente está falando nesse lado do plano da existência, significa como encarnado, nunca a gente vai atingir a perfeição como ser humano ou como homem encarnado. Nunca. Então, por que exigir a perfeição da gente? Eu acho que até pelas doenças que a gente tem, não é? Dor de cabeça, dor no braço, dor no pé, tudo isso mostra que a gente não é perfeito, porque a perfeição, eu acho que também já um espírito mais evoluído, mais aperfeiçoado, não tem, acho que não tem dor. Não tem dor porque ele não encarna mais, né? A dor, ele é um corpo físico, né? Mas nessa questão aí da dor, a dor, ela como a gente já viu, ela é reflexo daquilo que a gente escolheu no passado, não é verdade? O passado de outras encarnações ou dessa mesma encarnação, né? Agora, o que nós estamos falando não é da dor, é do sofrimento. Sofrimento, o que é? Você não aceitar a dor. E a gente não aceita a dor quando a gente busca a perfeição do nosso corpo. Não é verdade? Então, é isso. Então, tudo isso, tudo está relacionado com a perfeição de alguma forma, com a nossa busca cega da perfeição. Gente, eu não tô pregando que a gente deve, tá ruim, mas tá ruim, deixa assim mesmo. Não é isso. A gente tem que buscar a perfeição, mas a gente não pode fazer disso o objetivo das coisas que a gente faz, né? Insatisfação crônica. Eu gostaria de fazer, você sabe que eu gosto de fazer bastante trabalho, né? Bastante exercício. Eu gosto de pôr vocês para trabalhar, né? Porque assim eu trabalho menos, não é isso? Vamos fazer uma parada agora. Eu quero que todo mundo feche os olhos, tá? Para poder se concentrar um pouco melhor. E nós vamos buscar no nosso dia o que nos deixou insatisfeitos. Desde o momento que a gente acordou até agora. Passa por cada coisa que aconteceu do dia. Vamos deixar 1 minuto para vocês pensarem nisso. Então, vamos lá. Tenta levantar tudo aquilo que te deixou infeliz no dia. As menores coisas, né? Desde aquilo que você escutou na televisão e você não gostou, daquilo que você fez, mas não ficou da forma como você queria, tudo. Nossa, estou vendo o pessoal ficar tudo com cara triste. Tá bom, pode parar, senão a gente não vai acolher nosso sofrimento, né? Bom, mas a gente continua com os olhos fechados, tá bom? Nós vamos fazer agora a mesma retrospectiva e encontrar o que nos deixou feliz no nosso dia. Vai passando cada coisinha que aconteceu no dia. Tá bom. Senão a gente não vai aguentar tanta felicidade assim. Como é que foi a experiência de vocês? O que vocês acharam? Acharam alguma coisa que deixou infeliz? Posso começar? Pode. Olha, como eu moro sozinha, eu levantei felizinha aqui comigo, fiz minhas orações, fiz uma pequena faxina no meu apartamento, devagarinho, coloquei as coisas em ordem.
né? E quando eu estava pensando que eu estava, pronto, eu já fiz tudo, não tenho mais nada para fazer, minha filha me faz uma chamada. Eu fiquei feliz da vida, que o meu netinho de 7 anos me agradecendo o presentinho que eu mandei para ele, Ai, que legal. Que né? legal. Então, você vê, é uma coisa pequena, mas que para mim foi grande. É por isso que eu falo, as pequenas coisas se transformam quando a gente vê pelo lado do bem. Então, eu me senti feliz. E como eu não tenho ninguém para me ofender, nada, eu costumo falar. E meu filho fala, eu preciso saber quem é esse Jesus que está com a senhora. Eu vou procurar, porque eu levanto com Jesus, almoço com Jesus, durmo. Eu quero ver Jesus. Eu não quero ver. Então, eu estou bem, eu tô tranquila. Então, no momento, eu estou numa situação boa, Que bom. sabe? Tá tudo bem, né? Um tempo atrás, aí, eu estava fazendo um estudo, que eu estudava aqui no centro kardecista, fiz 2 anos e meio, segundo o Espiritismo. E eu fiz um exame, e nesse exame eu falei que eu me modifiquei muito a partir do momento que eu estudei. E eu achava que eu estava pronta para mim voltar para a casa do pai, porque eu já estava feliz com tudo. E aí me falaram que não, que eu ainda tinha muita coisa para passar para frente, para ajudar as pessoas, não financeiro, mas com boas palavras, com bom entendimento. É isso aí. Por isso é que eu digo, eu não tenho motivo para falar que não sou feliz, só agradecer a Deus. Que bom. Um dia eu vou chegar nesse patamar, viu, dona Marlene? Mas alguém tem mais alguma coisa? Alguém tem mais alguma experiência para contar com essa retrospectiva? Não. Eu tenho. Pode falar. Eu hoje fui passear com a minha netinha, com a minha filha, meu genro. Foi muito gostoso. Não tenho nenhuma lembrança ruim hoje de alguma coisa que tenha me atrapalhado em alguma coisa. Acho que hoje foi um dia gostoso. Que bom, Emília. Caramba. Eu tô surpreso de ver, porque quando eu fiz a retrospectiva quando eu estava preparando isso daqui, eu achei um monte de coisa que me deixou infeliz. Um monte de coisa. Infeliz? Mas não é muito carregada a palavra infeliz? Sim, O que no é seu dia? infelicidade? O que é infelicidade? A contrariada, eu acho. Contrariedade. É uma É. frustração. E a nossa vida é Eu recheada também disso. fui bem contrariada. O que eu estou dizendo é o seguinte, né? Desde aquele momento que você falou assim, eu vou atravessar a rua, e de repente os carros começaram a passar e você não conseguiu atravessar e ficou chateado porque você estava com vontade de atravessar naquele momento, isso é uma contrariedade, isso te deixa infeliz. Não é verdade? Mas, hoje eu fui passear com meus cachorrinhos de manhã e os carros pararam para a gente atravessar. Tá vendo só? Mas ninguém achou nada de ruim na sua vida hoje. O dia foi totalmente contrariada. Já desde Hoje não, hoje a gente falou bom dia, as pessoas responderam. Nossa Senhora. Eu fui preciso parar no ir em Praia Grande, porque tanta Marlene e a Emília falaram as melhores coisas do planeta Terra. Eu vou contrariar. Eu vou contrariar um pouco. Eu tirei meu filho de casa no feriado, que ele pode ficar com as filhas e com a esposa, para me levar para o hospital. Passei a manhã inteira no hospital, com medicação, com injeção, com espera para fazer ultrassom, opção de coisa. Mas, mesmo assim, tem as coisas boas. O filho que pode vir me ajudar, a médica que era uma simpatia, não tinha quase ninguém no pronto-socorro, né? E agora, depois que eu participei das ações, porque até então eu não estava nem falando direito, eu estou ótima, quer dizer, ótima, estou com dor, mas estou bem melhor do que eu estava. Quer dizer, eu acho que tem mais coisa boa, né?
se a gente resumir só o ruim no hospital. Tá bom, legal, excelente. Vocês acabaram de atingir em cheio a minha perfeição, porque eu achava que todo mundo ia falar das coisas erradas que aconteceu durante o dia, ia falar que as coisas boas eram poucas. É verdade, eu pensava isso. Mas, de qualquer forma, se a gente tem tantas coisas boas no dia, por que a gente costuma falar só das coisas ruins? São mais Eu acho. marcantes. A gente esquece de lembrar das boas, né? A gente, parece que o pior sempre está É cercando o a mau gente. hábito de reclamar. Exatamente. Então, uma coisa que a gente pode aprender pelo menos com o encontro de hoje tem muita coisa boa na minha vida. Então, eu vou ficar feliz com as coisas boas. As coisas ruins são aquelas que eu preciso melhorar. Então, que bom que eu estou vendo isso, não é? Porque senão, a gente vai estar o tempo inteiro infeliz. A gente vai estar infeliz no meio da felicidade, né? Verdade. Porque a gente vai estar querendo cada vez mais felicidade e não tem. Não é isso? Legal. Acredito que muitos de nós fomos criados como príncipes ou princesas. Crescemos sonhando com nossos castelos, que chegaria o dia em que assumiríamos o trono de uma vida perfeita e seríamos felizes para sempre. Alguém pensou nisso antes de virar adulto? Sim, toda a vida. Eu não. Eu não. Sim, felizes para sempre, claro. Como não? Aquele... Eu sou pé no chão. Pé no chão. Dá licença, dá licença. Oi, dona Marlene, pode falar. Eu vou falar outra coisinha. Não posso ficar quieta. Olha, eu não tenho vergonha de falar, eu não tenho vergonha que eu nasci em um sítio Uhum. muito pobre. E hoje, o pouco que eu tenho, eu me sinto rica. E tem pessoas que moram em mansões e não são felizes. Certo? Então, o que a gente chega a entender nesse caso? Que nós temos que agradecer, não tem outro jeito, somente agradecer. Porque se eu conseguir chegar onde eu estou, se os meus filhos estão bem, a minha família é uma família maravilhosa, meu Deus, o que eu tenho a reclamar? Nada. Graças a Deus. Até uma pequena cirurgia que eu fiz, que muita gente pensou que ia ser terrível, foi bom. Hoje eu não tenho nem sinal. E era um tumor maligno. Olha aí como Deus é maravilhoso. É isso aí. Então, E é assim que a gente tudo tem que isso, enxergar mesmo, dona Marlene, porque olhando sempre o lado bom da vida e não deixando de aprender com o lado ruim, porque vai ter lado ruim, a gente consegue crescer e consegue ser feliz, não é isso? é por isso que hoje, às vezes, quem escuta eu falar, pensa assim, nossa, essa mulher não sofre? Sim, sofro. Perdi um filho com 24 anos que foi morto por engano. Perdi meu pai, minha mãe, né? Meu marido. Hoje, se eu fosse uma pessoa que eu não aceitasse o que Deus deixou para mim, hoje eu era uma pessoa louca, totalmente revoltada. E eu nem um minuto, por nem um minuto, eu sou revoltada. Eu estou sempre sorrindo, sempre feliz, sempre agradecida. Isso aí. Sérgio, eu estava lembrando agora, Aham. eu estou lembrando agora, quando criança, eu desenhava umas casinhas, uma casinha bem humilde, bem simples, que tinha uma árvore do lado, cheia de florzinha no jardim. Então, essa era o meu sonho, uma casinha, tipo assim, numa chácara, uma coisa meio
bem simples, né? Bucólica. Mas eu era feliz, tinha uma escadinha que subia e eu vivia disso, né? Eu nunca imaginei um castelo, mas uma casinha bem aconchegante, né? Simples. Alguém mais imaginou uma casinha? Meus desenhos eram iguais aos seus, viu? Com cerquinha também, escadinha redondinha, assim, Eu subindo. também. Eu também. Então, mas assim, Emília, eu nunca desenhei castelo para mim, mas quando casei a primeira vez, eu imaginava que ia ser feliz para toda a vida, aquele sonho, sabe aquela coisa de imaginar felizes para sempre? E a vida não é só vida mesmo, né? E a gente tem que aprender a conviver com eles, atravessar, transpor cada um deles. E como a dona Marlene está falando aí, hoje eu também me sinto nesse estágio. Graças a Deus, eu sou grata a tudo. E eu estou numa fase de felicidade com o que eu tenho, com Exatamente. saúde, com os filhos, onde eu moro. Agradeço imensamente tudo que eu tenho diariamente, graças a Deus. Estou igual a Mas dona Marlene nessa fase. meu pai falava muito isso. O pouco com Deus é muito. Eu sempre É isso tive isso, aí. desde pequenininha, eu ouvia meu pai falar isso. É isso Sempre aí, falou. verdade. Então eu fui criada assim, né? Valorizar aquilo que eu tenho, né? Nunca Sim. imaginar que vai precisar de mais. É lógico, a gente quer, Melhorar. às vezes, melhorar, ter né, um carro melhor, mas nada exorbitante que a gente não consiga chegar lá e se matar por isso, né? Uhum. Então, eu acho que é isso. Meu pai era assim, né? Meus pais eram assim. Então, vamos pensar de uma forma diferente, né? Nós temos aí dois times. Vamos fazer um jogo aqui. O time daqueles que a vida está tudo bonita, luzes coloridas em todo lugar, árvore de Natal o ano inteiro, Papai Noel chega todo ano. E tem aqueles que ficam olhando para cima e não vê Papai Noel passar, né? Aqueles que conseguem ver as dificuldades, a infelicidade na vida. O que vocês estão aprendendo com todos esses depoimentos que estão tendo aí a respeito da felicidade? Eu estou vivendo melhor. Não, eu estou falando daqueles que estão vendo muita infelicidade e não a felicidade, entendeu? Não, eles não vivem, né? Então, mas estou perguntando para aqueles que se sentem infelizes, né? Porque, por exemplo, a Silviane falou que ela se critica muito, e tal. Eu estou falando assim, o que nós estamos aprendendo com o depoimento aí da dona Marlene, da Emília, a respeito da forma como elas enxergam a vida? Assim, eu não digo infeliz, mas eu digo assim, mais contrariada que as coisas não saírem como eu gostaria. Mas eu entendo assim que se ainda não aconteceu, é porque eu tenho que melhorar alguma coisa ou porque não tinha que ser. Será que tem a ver com a idade? Agora eu até eu tento entender, entendeu? Eu tento pensar assim, não foi porque talvez não fosse o momento, mas assim, antes eu ficava remoendo, falei assim, mas que droga, mas por que só comigo? Por que só achava que eu era a última, entendeu? Que eu era a vítima sempre, só que não é assim, né? Uhum. Cada um tem que passar por certas coisas, né? Então agora eu, assim, entre aspas, aceito, né? Essas coisas. Eu tive uma ideia. Eu vou contar uma história de perfeição que aconteceu comigo há pouco tempo atrás, tá bom? Então, para vocês compreenderem, porque sabe, a gente está procurando, eu percebo que a gente está procurando as grandes coisas da vida, né? Mas não é nas grandes coisas da vida que a gente vivencia. A gente não tem um evento fenomenal na nossa vida todo dia. A nossa vida o nosso dia a dia é feito de pequenas coisas que a gente fica feliz ou fica infeliz de acordo com que a gente da forma como a gente enxerga essas coisas. Então, eu vou contar a minha história aqui para vocês compreenderem. Bom, nós estamos fazendo o curso de imersão doutrinária aos sábados. E eu tenho preparado as aulas, tal. Quem participa das aulas, né, não sei se lembra, mas eu coloquei em cada um dos slides, no canto inferior esquerdo, o número da aula, o título da aula, o número da página
e a página, e quantas páginas tem em toda a aula. Tudo bem? Para todo mundo ver lá. Bom, depois da terceira ou quarta aula, eu descobri que eu esqueci de atualizar isso. Então, nós tivemos 3 aulas com as mesmas informações lá. Falava que tinha 49 slides, mas tinha só 10. Falava que, na outra falava que, sabe, que coisa. Quer ver? Eu fiquei extremamente frustrado com isso. Muito frustrado, muito chateado. Né? Isso que se chama buscar o perfeccionismo, aquele que não serve para nada. Por quê? Porque eu deveria estar muito feliz porque as aulas estão surtindo bons resultados. Não é o que está escrito pequenininho lá que vai fazer as pessoas entenderem mais ou menos daquilo, da informação que está passando. Aquilo é simplesmente um acessório que não tem importância nenhuma para o objetivo da aula. E isso me deixou infeliz. É nesse sentido que eu estou falando que a infelicidade bate na nossa porta a todo momento por coisas inúteis. Pequena. Pode São falar. as pequenas coisas que irritam mesmo. Ontem eu fiquei extremamente chateada comigo mesma. Tinha educação mediúnica, eu tinha que ter entrado mais cedo, mas eu ainda estou perdida com as senhas. Eu quis entrar de uma outra forma, eu não sabia qual era a senha, e eu punha sustentar, eu punha não sei o quê. Eu fiquei perdida. Quando eu entrei atrasada, mas eu fiquei tão envergonhada comigo, tão arrasada. Você vê, eu sabia que eu tinha que entrar mais cedo, mas eu fiquei confusa com as coisas. Eu não estava entrando por aqui, eu estava querendo entrar pelo outro tablet. Quer dizer, uma coisa à toa, mas que me deixou entristecida. Isso realmente foi uma infelicidade que me deixou arrasada. Eu falei, puxa vida, eu também gosto de cumprir horário, eu gosto de fazer as coisas certas. E aí eu entrei, mas fiquei me sentindo mal com aquela situação de não ter cumprido o combinado, entendeu? Eu fiquei chateada. Também uma pequena coisa, me deixou chateada. Foi. E quantas vezes acontece isso no nosso dia? Nossa, muitas. E será que vale a pena a gente ficar triste por essas coisas que não vão mudar o resultado daquilo que a gente está fazendo? Se a gente parar para pensar. E aí, quando tem aquela coisa que é mais grave, que merece a nossa energia, nós já estamos completamente desmotivados por causa da infelicidade que essas pequenas coisas nos trazem. Não é verdade? Verdade. É nisso que a gente precisa começar a se esmerar e mudar na nossa vida, né? Ser mais grato com aquilo que a gente tem, sabe? E as coisas que não têm a menor importância, deixa para lá. Não vai mudar o resultado, não vai mudar a nossa vida. Não é isso? Sei lá, você sai, vai numa festa, certo? Estou falando com as mulheres agora, né? Vai numa festa. Quando chega lá, tem uma mulher com a mesma roupa que você. Idêntica. Olha como as coisas são diferentes. Homem, quando vai para uma festa, liga um posto e fala assim, com que roupa você vai? Ah, eu vou de calça jeans. Ah, então também vou. Ah, então também vou. Então vai todo mundo de calça jeans. Por quê? Porque está pouco se lixando. Agora, a mulher não. A mulher, quando vai com a mesma roupa, fica toda chateada. Isso muda alguma coisa? Muda a festa? Muda as coisas que estão acontecendo? Muda o aniversário, o casamento, sei lá o que é? Não em muda. vez de ficar chateada, a gente tem que admirar o bom gosto da outra pessoa que está igual a você. Que bom gosto que você teve, não é verdade? Então, é esse tipo de coisa. Aí você chega a uma conclusão que você não está errada, porque se a outra está igual, é porque você está correto. É isso Ganhou. mesmo. Mas a conclusão só chegou depois de você ficar muito triste porque tinha uma outra pessoa com a mesma roupa na festa, né? Verdade. Não é verdade? Então, essas coisas que a gente precisa buscar dentro da nossa vida, essas coisas pequenas que nos trazem infelicidade, e sabe como é que é? Assim como a felicidade, a infelicidade é contagiante. A gente cria uma atmosfera infeliz em torno de nós, e para onde a gente vai, parece que as plantas murcham, sei lá. Por quê? Porque a gente está infeliz por coisas que não merecem a nossa infelicidade. Se você tiver que ficar infeliz, não fique. Mas se for ficar, fica por coisa importante. Entendeu? Tudo bem? Uhum.
Então, vamos lá. Estou certo de que, se abandonarmos o desejo de perfeição das pessoas, das situações e de nós mesmos, seremos capazes de enxergar muita coisa boa na nossa vida. Boa, não perfeita. Satisfatória, não maravilhosa. Legal, não incrível. E quando isso acontecer, a felicidade começará a surgir em nossos olhos. Olha que ele fala, que legal que fala. A coisa é boa, não é perfeita, mas é boa. Então por que você não fica feliz com isso? A coisa foi satisfatória. Não foi maravilhosa, foi satisfatória. Que excelente, eu vou ficar feliz. Satisfatório significa cumprir o objetivo, né? Legal, não incrível. Você acha que com isso nós estamos estimulando a mediocridade dentro de nós? Com isso que a gente está falando? Por quê? Não mesmo. Que a gente não deve buscar a perfeição? Ou a Não, gente devemos, mas não ao ponto de a gente se sentir infeliz, porque ela não chegou no momento que você está querendo. A gente tem que saber aguardar a hora das coisas acontecerem. E enquanto elas não acontecem, a gente tem que se dar por feliz e aceitar aquilo que a gente tem, o que a gente está vivenciando, e não fazer da nossa vida um inferno, né? Eu digo isso, Emília, como você falou da idade, porque hoje, com 60 anos, eu penso assim, mas lá atrás eu não tinha esse pensamento. Pois é, Pode por ter isso, certeza por que isso que eu não. falei da idade. Na Sim. minha profissão mesmo, né? Eu me achava um zero à esquerda, né? Comparando com outro. Aí hoje eu falo, eu fiz o melhor que eu pude, né? Então né? Esse é o ponto. Não matei ninguém, tá bom. Esse é o ponto. Eu lembrei de uma coisa, né? Quando eu namorava, eu saí com meu marido, né? E para muitas pessoas, um passeio tem que ser o passeio para agradar, não é? E nós saímos para o Ibirapuera, em São Paulo, com um pacote de pipoca, de meio pacote assim, meio quilo de pipoca. No Ibirapuera, a gente comendo pipoca, brincando lá, e de boa, sabe? Sem suco, sem nada, só com pipoca. E nós passamos um domingo maravilhoso, só com pipoca. E tem outros que ganham joias, ganham passeio e não são felizes. Não, porque querem mais. Não é? Porque E querem mais. olha, eu nunca me esqueço desse dia. Né? Nós passamos um domingo só com pipoca. E só saímos do Ibirapuera porque começou a chover. Olha aí. Tá vendo só? Eu gostaria só de fortalecer o ponto que a Solange falou, né? A gente precisa buscar sempre a perfeição. No final das contas, Jesus pediu para a gente buscar essa perfeição. Mas a gente não deve exigir que ela aconteça agora. Esse é o ponto. Porque exigir que ela aconteça agora, novamente, é contrariar a lei, né? Significa que a gente acha que já é perfeito, não é verdade? Eu faço uma pergunta. Quanto tempo você investe buscando a coisa perfeita? Quantas vezes você retrabalha o que você fez porque você falou assim, não está perfeito? Quanto tempo você gasta com coisa inútil porque acha que a forma não é perfeita? E, na realidade, a gente precisa buscar o aperfeiçoamento da essência, né? Não é verdade? O ruim disso daí, com relação a mim, é que eu quero arrumar, aí eu começo a arrumar e eu falo, não, mas não é assim, eu quero arrumar mais, Aí eu não paro, aí eu começo a desistir, porque eu não consigo chegar à perfeição, não adianta. Num texto, olha, quando eu entrei na faculdade, para entrar na faculdade, eu tinha que fazer uma redação. Ave Maria, foi o que eu mais demorei. Porque eu queria colocar algumas coisas, aí eu falava, mas não é assim, não é correto. Mas se eu falar assim, será que... Olha, foi cruel. Quer dizer, eu sofri a beça
por uma coisa que eu entrei, fiz a faculdade e tudo, mas por causa da redação eu me sentia o último salgadinho do pacote. Nesse seu exemplo aí, Maria Rita, só para a gente entender o que eu quero falar, o seu objetivo era fazer a redação, não é verdade? É claro, você tem que ter, a gramática tem que estar boa, você não pode ter erro de português, concordância, isso aí a gente tem que olhar, porque faz parte da redação, né? Mas às vezes a gente ultrapassa o ponto do necessário. Verdade. E esse ponto é difícil de a gente encontrar, né? Mas a gente precisa estar o tempo inteiro se observando para saber, será que eu estou fazendo a mais? Ou o que eu já tenho já está bom? Não está perfeito, já está bom. Não é isso? Vamos lá. Embora Jesus tenha se referido ao sede perfeitos, a proposta deve ser entendida como um objetivo a ser alcançado em nosso longo processo de desenvolvimento espiritual, de cujo ápice estamos ainda distantes. Para hoje, nossos esforços devem se dirigir ao aperfeiçoamento gradual, não à conquista da perfeição no aqui e agora. Propósito esse que apenas estaria mascarando nosso orgulho e prepotência. É verdade, né? Porque, sabe, boa parte das vezes que a gente faz as coisas buscando a perfeição é por causa da nossa vaidade, né? A gente não quer admitir que alguém acha um defeito naquilo que a gente está fazendo. Não é verdade? Mas, ó, você sabe qual que é a frase que Jesus falou nesse sede perfeitos? Vocês se lembram? Está no Evangelho. Tá escrito, No sentido espiritual, né? Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ele está falando para a gente assim, seja perfeito conforme Deus é perfeito. A gente vai conseguir atingir a perfeição de Deus algum dia? Não. Então, Sabe Deus. Nós nunca vamos ser perfeitos, não é verdade? Por quê? A partir do momento que a gente ficar perfeito que nem Deus, significa que tem dois deuses. E Deus é um só. Não é verdade? Então a gente nunca vai ser perfeito. A dona Marlene falou que Jesus era perfeito. Jesus não é perfeito. Aos nossos olhos ele é. Porque a gente ainda não consegue enxergar além de uma certa fonte. Mas Jesus, ele deve ter a imperfeição dele. Eu não sei onde que é, porque eu não consigo enxergar a imperfeição nele. Mas se ele fosse perfeito, ele seria Deus. E Jesus não é Deus. Tudo bem? Agora vocês ficaram chateados, né? Porque eu falei que Jesus não era perfeito, né? Chateada nem um pouco. Hã? Não fiquei nem um pouco chateada. Nem um pouco. Eu não fiquei, porque eu penso assim, eu não sou perfeita. Se eu aceito as pessoas do jeito que elas são, com defeitos e qualidades, eu acho que eu também, a pessoa que gostar de mim, tem que gostar dos meus defeitos e das minhas qualidades. Sim. Mas olha, se nós não podemos ser perfeitos, como que a gente pode exigir a perfeição, a nossa perfeição ou a perfeição dos outros? A gente não faz isso? Não. Oi? Faz. Ô, dona Marlene, a senhora acabou de falar isso. Ó, a senhora falou assim para mim, eu não exijo a perfeição dos outros, então as outras pessoas não podem exigir a perfeição minha. Então, eu não exijo, eu aceito as pessoas como elas são. Eu acredito que quando a pessoa gosta, não vê imperfeição, não nota. Quando a gente gosta, não nota. Por quê? Porque está a palavra gostar, entender, aceitar. A partir do momento que você passou a acreditar, aceitar e gostar, você não vê imperfeição. Minha mãe falava a palavra amor. O que é o amor? A minha mãe falava, é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas. Por quê? Porque naquele momento você não nota nada de errado. Você só vai notar quando você deixa de amar. Depois que casa.
gente é cego, né? Quando você está apaixonado, você está cego, você não vê nada, defeito nenhum. Aí começa a conviver, começa a descobrir Ah, meu um Deus! negocinho, né? Como é que eu não vi isso? Né? Quer ver? Exato. Eu vou contar uma coisinha que uma sobrinha me falou, e eu, por causa disso, eu sempre volto a esse pensamento, para mim poder me acertar lá na frente. Então, um casal estava dentro de casa. Todo dia a esposa olhava na janela, o marido estava ali sentado, lendo um jornal, e ela falava: meu amor, olha como aquela nossa vizinha é. Olha que roupa suja. Olha, ela tem coragem de pendurar aquela roupa suja. E o marido calado, marido quietinho. Quando foi um dia, ele levantou, limpou a janela dela, aí a mulher acordou, a janela da casa dele, limpou a janela, quando ela acordou, ela: nossa, amor, você viu? A vizinha hoje estendeu a roupa limpa. Ela falou: então, não era as roupas dela que estava suja, era a nossa janela que você não limpava. Então, cada um vê conforme a sua janela. E a nossa janela sempre tem alguma sujeira, não é? Incrível Sempre. que pareça. É isso aí. A humildade nos leva a reconhecer nosso real tamanho e nos faz aceitar a largura dos passos que conseguimos dar na busca por o nosso melhor. A humildade põe cada um de nós mais perto de si, enquanto o orgulho nos afasta da nossa essência. A aceitação da própria realidade é a chave para quem deseja crescer e transformar o que lhe é possível. O perfeccionista não tem essa noção de aceitação, de compreensão de limites, pois deseja tudo transformar do dia para a noite, desrespeitando as naturais barreiras da condição humana. É como desejar que o homem das cavernas se transforme de um dia para o outro num gênio da pintura como Van Gogh. Bom, nesse trecho a gente percebe como é importante a humildade de admitir o quanto somos falíveis, e isso nos coloca mais perto do que somos, né? Então, a gente precisa olhar a gente com humildade, né? Não olhar para a gente e falar assim, eu sou isso, eu sou aquilo, porque a gente sempre, quando faz uma autoavaliação, a gente é sempre melhor do que realmente é, não é verdade? A gente pode até falar, não, eu sou imperfeito, mas na verdade, lá no fundinho, a gente se acha melhor do que a gente é. A gente acaba colocando todas as nossas qualidades, né, do que os nossos defeitos, né? É verdade. As qualidades são muito grandes, os defeitos são pequenininhos, sempre, não é verdade? Como é importante a gente ter humildade na hora de a gente se autoanalisar, a gente se ver como a gente é. Quando a gente for exigir as coisas da gente mesmo, a gente olhar e falar assim, eu estou fazendo o meu melhor. Não está perfeito, mas eu estou fazendo o meu melhor. E ficar feliz com isso, né? A gente tem que ficar feliz quando a gente faz o melhor. Porque a gente deve se entristecer quando a gente, por algum motivo, faz de qualquer jeito, não faz o melhor. Fora isso, não adianta você querer exigir de você alguma coisa que você não pode fazer. Eu sempre falo para a Valéria, quando a gente conversa sobre as coisas, assim, faça sempre o seu melhor. Lá na frente, pode ser que dê errado. Mas você nunca pode ficar triste com você, porque você fez o seu melhor. Fez o seu melhor. Então você deve ficar feliz pelas conquistas que você faz, mesmo que ela não atinja aquilo que você gostaria que atingisse. Pode falar, Débora. O que eu percebo em mim é que quando eu me comparo com o outro, o sofrimento fica grande. E eu tenho controle. Na verdade, todos nós temos, é que a gente não usa o controle, né? A gente usa o controle da TV, né? Mas o controle aqui dentro da gente, a gente às vezes deixa ele
sem uso, né? Então, assim, quando eu me percebo comparando com o outro, quando é uma situação simples, rápido, isso não me afeta tanto. Mas quando isso fica um pouco mais a longo prazo, o sofrimento é bem grande. Aí, quando começa a doer, aí eu repenso e utilizo o controle de lembrar que eu existo, que eu só tenho que comparar comigo mesmo, com as minhas experiências, com o percurso que eu cheguei, até onde eu cheguei, e valorizar o que sou, né? Para poder avançar sem sofrimento, porque quando a dor alcança a gente, já teve uma feridinha, né? A gente tem que cauterizar essa ferida. É isso aí. Mas sabe, você falou um negócio interessante. Vocês concordam comigo quando a gente se compara com outra pessoa, é a comparação mais injusta que existe? Sabe por quê? Porque quando você se compara com os outros, você está comparando aquilo que você sabe que existe dentro de você com aquilo que o outro mostra para você. Mas você não sabe o que tem dentro do outro. Então, é a comparação mais injusta que existe na vida. É quando você se compara com outra pessoa. Não façam isso. Não façam isso. Comparem você com você mesmo. Ah, como assim? Eu sou igual a mim? Não, não é. Compara o que você é hoje com o que você era ontem. Você vai perceber o quanto mudou. Nós tivemos aí depoimentos, né? Ah, com a idade a gente muda, né? No passado eu era diferente. E é coisas que a gente percebe que são coisas melhores para a gente hoje. A gente vai amadurecendo todo dia, todo minuto a gente amadurece um pouco. Então, nunca se compare com outra pessoa. Compare você com você mesmo, porque a outra pessoa, não estou falando com Jesus, né? Porque Jesus era transparente, mas com outras pessoas que estão na mesma caminhada com a gente, não se compara. Porque aquela pessoa, para viver na sociedade, para se apresentar a você, ela coloca uma máscara, né? Então, por exemplo, todo mundo olha o Sérgio fala cada coisa bonita, né? Nossa, eu queria ser que nem ele. Mal sabem vocês o que passa por dentro de mim. As lutas que eu tenho dentro de mim para poder vencer as minhas dificuldades. E todo mundo é assim. Então, a comparação que a gente faz da gente com os outros, ela é injusta conosco mesmo, tá bom? Então, não faça isso. Quando começar a se comparar, fala assim, não, deixa eu ver, como é que eu era ontem? Ah, ontem eu era pior, então hoje eu estou melhor, estou feliz com isso. Tá bom? Deixa eu ver onde que está aqui. Quando deixamos o mundo ideal e caímos no real, no que é e não no que deveria ser, abrindo mão de nossas elevadas expectativas, sem revoltas, procuramos extrair o melhor possível de cada situação. Diminuímos sensivelmente as frustrações que nos impedem de ter uma vida boa o suficiente. Quando aceitamos a incompletude da existência, despressionamos nossa vida. Uma onda de paz nos envolve e a felicidade nos chama para tomar um sorvete de palito ali na esquina. Olha que bacana isso daqui. Quando deixamos o mundo ideal e caímos no real. O mundo ideal a gente sempre tem que idealizar, sempre tem que estar na nossa mente. Como a gente gostaria que fosse. Por quê? Porque é a direção que a gente precisa seguir. Mas a gente tem que viver o mundo real, aquilo que a gente tem a capacidade, aquilo que a gente pode fazer nesse momento, né? Então, por exemplo, não adianta você ter o ideal de ter uma casa, certo? Aí você vai lá, faz um monte de conta e compra a casa, tá? Ó, cheguei no meu ideal. Só que você para de comer para poder pagar as prestações, então você vai passar a vida infeliz. Por quê? Porque você não estava preparado para dar aquele passo para comprar, para chegar naquele seu ideal. E assim com tudo na nossa vida. Idealizamos uma coisa. Aí você tem que planejar para chegar naquele ideal. Então, por exemplo, você vai falar assim, eu sou uma pessoa que perco muita paciência. O ideal é eu não perder a paciência, concorda? Eu consigo
não perder mais a paciência simplesmente porque eu decidi que eu não vou perder? Será que eu consigo fazer isso? Não. Mas então eu vou planejar o que eu vou fazer. Bom, então quando as pessoas falar comigo, eu vou lembrar que eu tenho que ter paciência. Sabe, cria um plano e vai andando passo a passo. E a cada passo que dá, você olha e fala assim, puxa vida, eu conquistei mais uma. Veja bem, você não chegou lá no seu ideal, você continua perdendo a paciência, mas a cada passo que você dá naquela direção, você vai ficar feliz. Ao passo que você exigir de ser paciente neste momento, cada vez que você deixar de ser paciente, você vai ficar infeliz consigo mesmo. Não é verdade? Legal. Agora é o seguinte, vamos lá. Você está pronto para começar a trabalhar a humildade de aceitar que é falível? Não, não é. Na verdade, não foi trabalhado. Não foi trabalhado. Então, a gente acha que é de ferro, que a gente topa tudo, que a gente consegue fazer tudo, que a gente é o super-homem ou a Mulher Maravilha. E aí, quando a casa cai, a gente se desespera, porque a gente fala, meu Deus, eu sou humano, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas necessidades. Então, quando a casa cai, vai junto, tudo junto, ruim. Olha, e você deu a resposta, a melhor resposta que a gente podia ter, Marília. Sabe por quê? A pergunta foi, você está pronto para começar a trabalhar a humildade de aceitar que é falível? E a resposta foi não. Você sabe que isso é importante para você, mas você fala assim, eu não estou preparado. Então você não vai exigir isso de você nesse momento. Mas você vai trabalhar isso de alguma forma para que no futuro você seja. E no futuro pode ser que não seja nessa encarnação, pode ser em outra. Mas o importante é começar a trabalhar. Outra pergunta. Você está disposto a parar de exigir de si mesmo e dos outros a perfeição que ainda não existe no nosso meio? Nossa, Temos que nos esforçar mais. Temos que nos esforçar mais. Mas você está disposta a exigir, a exigir de si mesmo e do outro, desculpa, parar de exigir a perfeição? Está disposta a isso? A parar de exigir? Eu não sei se eu consigo ainda. Com essa pergunta. Olha só como a gente coloca para nós, objetivos que a gente não consegue. É justamente por causa disso. Eu não estou perguntando se a gente vai fazer. Eu estou perguntando se a gente está disposto a isso. Entendeu? E aí a gente já coloca para nós um objetivo inalcançável nessa nossa vida. Então, ó, você está disposto a parar de exigir de si mesmo e do outro a perfeição que não existe no nosso meio? Eu estou disposto a isso. E vou trabalhar de alguma forma para isso. Mas eu sei que eu não vou conseguir tão cedo. Entendeu? Outra pergunta. Você quer viver com menos pressão, aceitando e ficando grato com o que é possível? Sim. Sim. Ó, se você quer viver, mas você vai conseguir viver agora? Não. Sim. Não vai conseguir, porque a gente ainda é desse jeito, a gente quer a perfeição, a gente quer alguma coisa que não quer. Eu só quero ser feliz, eu não preciso de mais nada. Isso é o que nós todos queremos, dona Marlene. Eu só quero ser feliz. E eu sou feliz. Eu acho que Deus já me deu tudo que eu precisava. Me deu saúde, me deu alegria, me deu vocês para mim. Emília, olha aí, nós estamos com 60, ela está com 74, olha nós. Então, daqui a pouco a gente está melhor ainda. A gente chega lá, Olha, eu tenho pessoas aqui na Praia Grande que já chegaram para mim e falaram assim, eu quero chegar igual você. Desse jeito. Por quê? Porque, olha,
Enquanto e muita gente mora em prédios que tem elevador, eu moro num predinho que eu subo 3 andares, O né? quê? E outro dia eu subi, eu fui parar no 4º andar. Eu falei, opa, minha casa é lá embaixo, não é aqui? E eu voltei dando risada. De boa. Eu faço minhas compras, subo com carrinho de feira lotado, 3 andares. 74 anos, com 1,47 m de altura. Sou pequenininha. Seu coração tá bom, hein, dona Lene? Não tenho nada de... Ó, ontem eu me senti feliz, muito feliz, sabe por quê? Eu desci, eu ia na lotérica fazer um pagamento e a minha vizinha, que tá sempre sem vontade de andar, eu arrastei ela para a rua, vamos passear. Ela falou, mas você tem paciência comigo? Eu falei, tenho. Saí de manhã para voltar rápido, voltei à tarde. Mas eu fui com ela, voltei com ela de boa. Sem reclamar. Para mim foi ótimo. Olha só, como para mim não precisa ter um mundo para ser feliz. Eu me divirto com pouca coisa. Então, para mim tá tudo bem. É a idade mesmo, não adianta. Não adianta, é a idade. Eu já fiz tudo. Para que a gente possa encerrar, com tudo isso que a gente viu aí sobre a nossa exigência com o perfeccionismo, né? E aí, terminando o livro, né, o texto de hoje, você aceita tomar um sorvete de palito com a felicidade ali na esquina? Eu aceito. Sim. Então vamos lá. Todo mundo tomando sorvete de palito com a felicidade que exige, não exija demais da gente aquilo que a gente ainda não pode dar. Não é isso? Então tá bom, gente. Vamos encerrando? Tá tudo bem? Que pena. Já acabou? Acabou já. Tá rápido, né? Que pena. Ô, dona Marlene, qualquer dia eu vou encontrar a senhora no calçadão aqui da Praia Grande, tá bom? Olha, eu Andando. faço questão que você venha. É o maior prazer. O meu cantinho é simples, é humilde, mas o coração é grande. Muito bom. Então Eu faço questão. Vamos encerrando, então? E nós vamos agradecendo a Deus pela oportunidade de nos reunirmos nesta noite para conversarmos sobre perfeição, sobre humildade, sobre as nossas frustrações. Nós vamos aproveitando o momento onde o nosso coração está repleto de amor e de alegria. Para elevarmos uma vibração. Vibrando pelo nosso planeta, que vem sofrendo com tantas guerras, com tantas disputas, com tantas dificuldades. Vamos vibrando pelo nosso país, que as pessoas possam ter mais amor no coração, o amor verdadeiro. Que as pessoas possam ter mais respeito umas pelas outras. Que as pessoas busquem a união. E que nesta eleição, que acontecerá no fim do mês, as coisas possam correr com tranquilidade. Nós vamos vibrando pelo pingo de luz, pelos seus trabalhos, pelos seus trabalhadores, por todos os assistidos desta comunidade. Nós vamos vibrando pelo Hospital Santa Cruz, doando aquilo que temos de melhor em nossos corações, para que seja utilizado na recuperação de tantos espíritos ainda envoltos na ignorância.
nós vamos envolvendo o nosso lar com muita luz. As pessoas que convivem conosco com muito amor, para que haja harmonia no nosso lar. E vamos pedindo permissão a Deus, nosso Pai, para vibrarmos por nós mesmos, espíritos ainda imperfeitos e necessitados do amor e da misericórdia do Pai. E assim, nós vamos encerrando o acolhimento de amor desta semana. Que possamos estar reunidos na próxima quarta-feira para mais um encontro. Graças a Deus e graças a Jesus.